Seja bem-vinda! Nessa live vamos falar sobre o seu cérebro, o seu desempenho cognitivo, como melhorar desempenho para você ter mais clareza mental, mais foco, mais disposição. Então vamos começar? Deixa eu já compartilhar. Esperando o Instagram comentar. Olá, Graça. Vamos falar sobre o seu cérebro, como melhorar, como ter mais clareza mental. Deixa eu até fixar aqui. Opa, aí, esperando o Insta, fazer aquela comunicação. E você que está assistindo aqui na reprise, já coloca para mim quais são as estratégias que você tem feito. E coloca se fez sentido para você o que eu tô falando aqui como estratégia. Então, vamos lá, vamos começar. Quando nós estamos pensando em melhorar o nosso desempenho cognitivo, o que você pensa quando você quer melhorar? Você tem que ter clareza disso. Eu quero melhorar, por exemplo, minha vontade de trabalhar mais, reduzir a minha procrastinação. Eu quero melhorar o meu foco, eu quero melhorar a minha capacidade de se manter dentro de um trabalho por um período maior. Eu quero aliviar um cansaço, eu quero combater a minha ansiedade. Então, é importante, primeiramente, você entender o que você está buscando quando você está querendo melhorar aí o seu desempenho cognitivo, porque dentro dessa palavra, né, desempenho cognitivo, tem muita coisa aí que a gente pode trabalhar. E uma live aqui de 30 minutos não seria o suficiente para a gente trazer isso. Então, o que eu vou trazer para você? Algumas estratégias bem pontuais para você começar já a aplicar na tua rotina. O que hoje determina as pessoas terem uma diminuição no seu desempenho cognitivo? Existem sim alguns fatores. Primeiro, a genética. Se você tem na tua família casos de doenças relacionadas ao declínio cognitivo, por exemplo, como o Alzheimer, você tem que ter um cuidado maior com o seu cérebro. Mas, como eu sempre digo, a genética, ela não te define. Você sabendo disso, você tem agora como manejar para que você desligue aí essa genética que não está te favorecendo. Segundo, a obesidade. O excesso de peso também está relacionado a uma quantidade de capacidade cerebral menor. Então, olá, Dani, tudo bom? Então, uma pessoa que tem obesidade, ela também tem uma quantidade de capacidade cerebral menor. Até mesmo porque quanto mais tecido gorduroso você tem no seu corpo, mais inflamado você é e o seu cérebro se torna mais inflamado. Terceiro fator que pode contribuir para você não ter o seu cérebro funcionando da maneira adequada: você ter doenças cardiovasculares, especialmente pressão alta. A pressão alta é um fator também que está relacionado com o declínio da sua capacidade de raciocínio. Quarto, né, a gente já falou genética, falamos obesidade, o declínio provocado pela pressão alta. O fato de você ser mulher, tá? Nós, mulheres, precisamos de um cuidado ainda maior com o nosso cérebro. Por quê? Por questões genéticas e fisiológicas, nós temos sim uma tendência a ter um desempenho cognitivo prejudicado. E quinto, a diabetes, a resistência à insulina. Uma pessoa que está com a resistência à insulina, ela também tem um declínio, uma capacidade de raciocínio, de cognição menor. Agora, dentro dessas 5 características, você se encontra em alguma delas?
Quem me segue aqui já vai falar, não, Elia, eu sou mulher, então eu tenho um desempenho cognitivo menor. Não, mas a nossa genética influencia até mesmo para a gente ter mais acúmulo de gordura, mais fatores relacionados à pressão alta, mais fatores relacionados à diabetes. Então é um conjunto de tudo isso. Se você não cuidar, com o passar do tempo, você sim vai ter prejuízos para a sua função cerebral. E não adianta a gente só se preocupar muitas vezes com o estético, né? Ou eu preciso trabalhar e não cuidar do seu cérebro, porque é ele que precisa ali gerenciar tudo. Primeira estratégia que você precisa ter para começar a cuidar do seu cérebro de uma maneira inteligente é você reduzir a carga de carboidratos que você come. Quem tem um hábito de comer muitos carboidratos, principalmente refinados e ultraprocessados, essa carga de açúcar em excesso no seu cérebro faz com que ele seja mais lento, mais procrastinador. Eu sei que muitas pessoas ainda divulgam por aí que o combustível que o cérebro mais gosta é o açúcar. Então a gente precisa comer açúcar para ter mais desempenho cognitivo. Na verdade, não é bem assim. Nós precisamos sim do açúcar, é uma fonte de energia bem-vinda para o nosso cérebro, contudo, você não pode ter dessas fontes que dão os picos de insulina, porque aí o que acontece? Você come, você tem um pico de insulina, você tem muita energia disponível, você libera muita insulina para o seu tecido, o seu corrente sanguínea, você absorve tudo e você fica sem energia. E isso acontece no seu corpo e acontece também no seu cérebro. E aí você tem aquele cansaço de rebote, precisando cada vez mais de comer coisas açucaradas. Então a primeira coisa, tenha uma alimentação mais baseada em verduras, legumes, em saladas, em alimentos mais naturais. Pode ter arroz, pode ter feijão, pode ter batata, não se trata disso. Se trata de você evitar alimentos muito industrializados. Segunda estratégia, jejum intermitente e a dieta cetogênica. Eu estou nesse momento em jejum, deixa eu ver que horas são, já vai dar 16 horas de jejum. O jejum, ele é extremamente importante para o seu cérebro, porque muitos estudos, inclusive o jejum, antigamente, eu não sei se você sabe, ele era utilizado para o tratamento de epilepsia. Quando as pessoas, os médicos, antigamente, como estratégia para tratar a epilepsia, doenças relacionadas a convulsões, utilizava-se o jejum. E depois, como uma segunda estratégia, porque a pessoa não poderia ficar em jejum durante muito tempo, se introduziu a dieta cetogênica. Então, o jejum intermitente e a dieta cetogênica são extremamente excelentes para melhorar o seu desempenho cognitivo. E eu quero que você teste isso um dia. Faça um jejum de 12 horas, de 14 horas, 16 horas e verifique se você não fica com o seu cérebro mais ativo. Quando você for desenvolver algum trabalho, fazer algum relatório, evita um pouco de carboidrato e dê mais fonte de gordura para o seu corpo, que você vai ver como o seu desempenho cognitivo vai ser melhor. Quando nós estamos num período de jejum, existem e da cetogênica, por que os dois? Primeiro, a dieta cetogênica é uma dieta que imita o jejum. Por quê? Tanto no jejum quanto na dieta cetogênica, nós produzimos o que a gente chama dos corpos cetônicos, que são derivados da utilização dos ácidos graxos como fonte de energia, ou seja, da gordura como fonte de energia. E o beta-hidroxibutirato, que é o conhecido como BHB, é uma fonte preciosa de energia para o nosso cérebro. E quando ele entra para dentro do nosso cérebro, ele faz várias sinalizações, como você ter neuroplasticidade, você criar novas conexões neurais, você melhorar com isso também a sua memória de curto, médio e longo prazo, você ser capaz de
adquirir novos hábitos. Então, sim, você fazer estratégias de jejum e fazer estratégias de cetogênica são extremamente interessantes. Bem-vindo quem está chegando agora. Essa estratégia não precisa fazer pro resto da vida, mas você precisa viver em ciclos. Eu sempre estou falando aqui, você não pode todos os dias comer a mesma coisa, todo dia, mesmo sendo saudável, como todo dia, almoço todo dia, jantar todo dia. Isso atrapalha o seu desempenho cognitivo, atrapalha o teu desempenho físico, obviamente atrapalha a tua produtividade e vai atrapalhar os seus ganhos financeiros também. Então é uma cascata. Se você pensa, por exemplo, em ganhar mais dinheiro e fazer mais dinheiro, trabalhar mais, melhor coisa, vá cuidar da sua casa, que é o seu corpo, vai cuidar do seu cérebro, que é a tua máquina, que vai ter as ideias para processar tudo que você quer fazer na tua vida. Então, primeiro eu já falei, o segundo eu já falei. Agora a gente vai para alguns suplementos estratégicos. Creatina. Quem usa creatina? Oi, primo, tudo bom? Tempo, né, que você tá, não vejo você. Bom, quem tá aqui e tá gostando, gente, já vai encaminhando essa live para outras pessoas, vai deixando aqui o seu coraçãozinho também, para que o Instagram possa comunicar outras mulheres, outras pessoas aí desse conteúdo. Porque muitas vezes você quer aumentar o seu desempenho cognitivo, você fica tomando café. Eu tomo café, tomo cafeína, suplemento à base de cafeína, a gente vai falar dele. Mas existem outras coisas que você precisa trabalhar dentro de você, do seu corpo, para que você não fique tão dependente só de uma estratégia. Então eu vou te dar várias aqui. Então a terceira é a creatina. A creatina, ela vai ajudar dando um suporte para o seu cérebro na produção energética. Muitas vezes a tua fadiga mental, o teu cansaço mental é porque o seu cérebro está desnutrido, ele está faltando energia. E aí você se sente cansada, você se sente ansiosa, você não consegue desempenhar as suas atividades porque você está com fadiga mental. Então a creatina é um suplemento extremamente interessante para a saúde, para todos, inclusive para a saúde da mulher. Então eu sempre estou falando aqui, tome creatina. Ah, Ellen, mas eu não treino. Tome creatina. Então aqui, eu já falei da creatina essa semana várias vezes. Então mais um motivo de você tomar creatina é justamente porque ela vai melhorar a sua função cognitiva. Quem tem, bem-vinda, Dani, Ângela, Georgina. Quem tem também, por exemplo, questões da família, como eu disse lá no início, que de demência, de Alzheimer, você tem na tua família esse histórico, você precisa suplementar a creatina e também a coenzima Q10. Por quê? Elas duas vão ajudar na produção de mitocôndrias, tanto no seu músculo quanto também no teu cérebro, porque a fonte de energia é a mesma. A produção energética que serve para o nosso corpo serve para o nosso cérebro. Então, se você está com fadiga mental, é porque não está tendo muito suporte aí para o seu cérebro. Então, faça isso. Utilize coenzima Q10 e utilize também a creatina. E é interessante você não utilizar a coenzima Q10 à noite. Utilize ela depois que você comeu, ou você vai utilizar depois do seu café da manhã, ou você utilize ela depois do seu almoço. Por ela estimular a tua via energética, ela pode justamente ativar mais o teu cérebro. Então faça uso tanto da creatina quanto da coenzima Q10 antes, tá? Não faça no período da noite, do jantar, porque pode sim comprometer a tua saúde aí mental. Você está usando alguma coisa para ajudar, mas acaba acelerando aí a sua ansiedade. Outro complemento, então, a gente já está no quarto, é o cacau. O cacau é bem interessante. Vou tomar uma água. E qual desses vocês já colocam aí na sua rotina?
já utiliza coenzima Q10, creatina, ou não utiliza nada, nem sabia que era bom para isso. Gente, o cacau, ele tem duas funções no nosso corpo. E aqui eu quero já chamar a atenção que quando você consumir o cacau, nos shots, quando eu indico, é o cacau 100%, porque não pode ter açúcar. Então, se você coloca açúcar ali num shot, acabou o efeito do shot. Então, para fazer os shots com cacau, você utiliza cacau 100%. Se você quer comer um chocolate, dê preferência ao cacau acima de 70%. Abaixo disso, tem muito açúcar. O primeiro ingrediente é o açúcar, então você já não tem esses benefícios do cacau. Então o cacau, por que ele é importante? Ele tem dois componentes bem importantes. Triptofano. O triptofano vai ajudar você a produzir a tua serotonina. Então se você fica muito ansiosa ali no final da tarde, um chocolatinho, um tabletinho, depois do almoço, pode dar um bom gás aí para diminuir o seu nível de ansiedade, tá? E o cacau, ele também é rico em um componente que chama teobromina. Eu até leio porque ele é complicado de falar. E a teobromina, ele aumenta o fluxo sanguíneo. Então, em estratégias, por exemplo, de pré-treino, seria interessante você usar também uma fonte de cacau, principalmente cacau 100%. Quanto mais puro, mais componentes naturais ele tem. Outra estratégia, o chá verde. O chá verde também é importante para aumento da cognição, já está relacionado, porque ele diminui a inflamação, aumenta o nível de mitocôndrias, ativa o teu cérebro de uma maneira mais atenuada do que a cafeína. A cafeína, sim, é a quinta sugestão que eu daria aqui para você está precisando de uma energia rápida. Contudo, a cafeína ela tem um efeito muito rebote. Primeiro, a cafeína, você começa a desenvolver tolerância a ela. Então, se você começou com uma dose ali, 50 miligramas, você começa a tomar a cafeína, com o passar do tempo, você vai criando uma tolerância a ela. E quanto mais você toma a cafeína, vai aumentando, você pode ter as ansiedades, ter o efeito rebote, em vez de dar uma disposição cognitiva, você tem mais fadiga mental. Então, a cafeína, se você for utilizar como um recurso ergogênico para melhorar a tua capacidade mental, o teu foco, dentro de todas essas estratégias que eu coloquei aqui, você pode ir alternando, você compre uma cafeína junto com a L-teanina. Então, eu tomo a cafeína e tomo a L-teanina. Por quê? Porque aí você vai ter um equilíbrio. Você vai ter os efeitos da cafeína, mas a L-teanina vem para abaixar esse nível de ansiedade que você tá. Agora, a tua falta de disposição também mental pode ser porque os seus neurotransmissores não estão funcionando adequadamente, ou você não está liberando eles adequadamente, ou você está recaptando eles e não utilizando da maneira adequada, ou porque eles estão realmente em excesso no seu corpo e você não está sabendo aí como o seu corpo não sabe como eliminá-los. Nós temos alguns neurotransmissores e eu vou colocar aqui algumas características deles para que você comece a entender o que você pode estar aí desenvolvendo. Porque quanto mais você entender os seus sinais e sintomas, mais fácil você hackeia o seu cérebro, hackeia a sua saúde e toma aí para você as escolhas da tua saúde, não fica dependente de uma outra pessoa. Então vamos começar pela primeira. Eu coloquei aqui, ó, acetilcolina. A acetilcolina, ela é muito importante para a memória e o aprendizado, para você ter foco. Quando você tá com ela baixa, você fica com a dificuldade de lembrar. É aquela pessoa que acabou de ler um livro e se você pergunta, ela não lembra de nada. Quem já passou por isso? Você leu uma página, pegou um livro, leu, e se alguém te perguntou o que você estava lendo, você não consegue explicar para a pessoa. Você não tem você está com dificuldade de manter o foco no que você estava lendo. Então você estava lendo, mas você estava em outro lugar. Você realmente não estava ali. E a acetilcolina, ela está muito relacionada com a liberação da dopamina.
Então, se uma está deficiente, a outra vai estar também. A dopamina é o neurotransmissor relacionado ao prazer, à recompensa. Pessoas que são muito dopaminérgicas são pessoas que tendem a desenvolver mais vícios. Então, quando a pessoa tem muito, ela é uma pessoa que ela fixa numa coisa e faz aquilo dali. Ela se vicia muito rápido. Por outro lado, se você tem pouca dopamina, você é uma pessoa apática da vida. Nada tá bom. A vida é como se você olhasse, assim, tô olhando na janela ali, como se você olhasse e tudo estivesse cinzento. Você não tem graça na vida, não vê graça na vida, tá? Isso relaciona muito com o perfil. Pessoas mais dopaminérgicas são pessoas mais extrovertidas. Pessoas que têm pouca dopamina, elas são pessoas mais introvertidas. Mas entenda que isso não quer dizer que porque você é introvertido, você tem pouca dopamina. É porque você não tem muito no sentido de ser excitatório. Penso em eliminar e ver o café. Posso fazer isso abruptamente ou ir tirando aos poucos? Olha, Rafael, eu indico você a diminuir aos poucos. Por quê? A cafeína, ela é viciante. Nós somos viciados em cafeína e eu falo por quê. Em algum dos meus processos de orientação para as mulheres ou os meus clientes em geral, para fazer um processo de limpeza do organismo, eu peço para retirar o café. Muitas pessoas sentem um efeito rebote terrível, que é dor de cabeça, ânsia de vômito, fadiga, é realmente um vício. Então, o que você pode fazer? Ir reduzindo aos poucos e ir alternando com café descafeinado. Porque existem dois fatores aí que fazem com que a gente tenha dependência de determinado alimento ou determinada substância. A substância em si e o hábito. Quantas vezes a gente faz alguma coisa por hábito? Então, tomar aquele cafezinho não é porque você realmente precise do estímulo do café, mas é o hábito. Então, você vai alternando entre um café normal e um café descafeinado até você realmente controlar essa quantidade de cafeína. E é importante fazer isso realmente de maneira bem gradual para que você não estresse o seu corpo. E aí, você estressando, você acaba virando esse foco da cafeína para outra substância, tá bom? O GABA é o outro neurotransmissor. Ele, ao contrário da dopamina, o GABA, ele relaxa. Uma pessoa que tem pouco GABA, ela dorme mal, ela é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa irritadiça, porque ela não tem o hormônio do relaxamento. Então, é importante você verificar aonde que você pode ter deficiência aí do GABA. Se você estiver muito estressada, porque se você tem muito cortisol aí no seu corpo, você vai ter uma deficiência do GABA, que é esse neurotransmissor do equilíbrio. Se você também tem deficiência na tua produção de progesterona, você também vai ter uma influência aí no seu GABA. A gente vai falar disso nas lives seguintes. A noradrenalina, que é aquele neurotransmissor em resposta ao estresse. O que acontece? O seu corpo, quando você sofreu estresse, você tem o cortisol. E o cortisol é o gatilho que dispara que você precisa fazer alguma coisa. E aí vem a noradrenalina. É ela que faz você agir. Então, se você tem muita noradrenalina, você é uma pessoa que sempre está em estado de alerta. Bateu um negócio ali e você se assusta. Aconteceu uma coisa, você, o que foi, o que eu fiz errado? São pessoas que estão ali com um desequilíbrio da noradrenalina. Você fica nesse estádio de alerta muito inflamado. Por outro lado, se uma pessoa tem pouca noradrenalina, você também vai ser a pessoa apática, como eu disse. Nada pode ser em excesso e nada pode ser muito pouco. O excesso tem as consequências, mas você ser pouco é aquela pessoa assim, a pessoa de repente mandou ela embora, ela tá bom, tá tudo bem. Ela não tem reação, ela é uma pessoa apática. Também é por uma deficiência aí da noradrenalina. E por fim, a serotonina, que é a mais famosa, né? A serotonina é relacionada ao humor, ao bem-estar, modula também seu estresse. E a serotonina, como a gente já falou,
ela está muito relacionada com a sua saúde digestiva. Então, se o seu intestino não funciona bem, você já sabe que a sua serotonina não está bem também. E existem algumas combinações que você pode ter aí de problemas nesses neurotransmissores. E eu vou falar deles agora rapidamente. Se você é uma pessoa que tem pouca dopamina e muita noradrenalina, você vai ser aquela pessoa que tem um cérebro muito ativo, pensa muita coisa, mas não faz nada. Você não coloca em ação. Você é uma pessoa extremamente procrastinadora. Aquela, eu tenho ideias, mas na hora do vamos ver, você não consegue fazer. Então, se você é uma pessoa assim, eu penso muito e ajo pouco, você está aí com um desequilíbrio. Pode ser que você tenha pouca dopamina no seu corpo e tenha muita norepinefrina. Se você tem a dopamina e a norepinefrina, que é a noradrenalina baixa, você vai ser uma pessoa que acorda desanimada para a vida. Acordou desanimada, o seu cérebro é lento o dia inteiro, você fica no mundo da lua, as pessoas vão chamar você parece sempre estar com sintomas depressivos. É uma condição relacionada a esses dois neurotransmissores está baixo. E por fim, se você é uma pessoa que tem a deficiência da serotonina e do GABA, sai de baixo. Você é aquela mulher que falou uma coisa, você já vem com 10 pedras na mão. Você é irritadiça, você é nervosa, você é aquela pessoa que passa até as pessoas podem ter até medo de falar com você, porque você sempre tá tensa, tá com aquela expressão. E aí na TPM vai ser muito pior, porque aí que tá, esses dois neurotransmissores estão baixos, você tem vontade de explodir e de matar alguém. Então esses são alguns sintomas. Para você também regular isso, aqueles estratégias que eu dei anteriormente vai facilitar bastante, mas eu coloquei algumas coisas aqui. Você pode colocar na tua rotina, esse vai ser uma estratégia que vai te dar energia sem te dar ansiedade. Então pode usar aí para a maioria das pessoas, que é o Bacopamonieri. Eu sempre leio porque é difícil de falar. Então ele vai dar um up na tua energia sem dar ansiedade. Então a pessoa que está ansiosa, quer uma energia e não quer aumentar muito a ansiedade, ele vai dar bom. Como eu disse também lá no início, a serotonina, aliás, o jejum intermitente e a dieta cetogênica vão auxiliar nessa modulação do seu humor e do seu cérebro. Para isso, você também pode utilizar alguns componentes que vão facilitar a produção de corpos cetônicos. E aí você pode mandar manipular um BHB, você pode tomar um TCM. O TCM, ele tem no óleo de coco, mas não é interessante você tomar o óleo de coco, e sim o TCM, porque ele vai ser a via mais rápida de absorção e você vai ter energia aí e disposição, tanto energia mental quanto energia física. Quem tem também tendências a ter na família desempenhos cognitivos baixos, é importantíssimo você suplementar ômega 3 rico em DHA. O ômega 3, ele é composto pelo EPA e pelo DHA. O EPA, ele vai estar mais relacionado à saúde cardiovascular. E o DHA é relacionado à saúde cerebral. Você pode até comprar 2 ômegas 3 e fazer o uso deles de maneira separada. Um com foco cardiovascular, se você tem problemas cardiovasculares na família, você tem também. Você já entendeu aqui que doenças cardiovasculares impactam também na sua saúde cerebral. E você pode tomar também o ômega 3 rico em DHA. 2 miligramas ali vai ser bom. Você pode tomar 1 de cada, 2 de cada, até 4 por dia. Então toma um no almoço, outro no jantar, para fazer essa reposição. Pois o seu cérebro é composto 60% de gordura. Então não existe essa questão que o seu cérebro não goste de gordura como fonte de energia. Como que ele não vai gostar se 60% dele é composto por gordura? Então coloque aí o ômega 3, faça o jejum e faça a dieta cetogênica também. Um cogumelo agora bem importante para a gente finalizar, tá? É o Lion's Mane. Quem já ouviu falar?
ele aumenta foco, aumenta clareza, você pode colocar ele em outras bebidas que você vai ter bom desempenho cognitivo e você vai ter mais foco, mais clareza. As pessoas aí que vivem no alto desempenho, gestores de empresa, pessoas que têm grandes negócios, fazem uso desse cogumelo para se manter sempre ativo. Por quê? Nem sempre você está com a deficiência cognitiva, mas você quer melhorar ainda mais o seu cérebro, então o Lion's Mind vai te ajudar. Agora, outras estratégias muito importantes que estão relacionadas a um desempenho cognitivo favorável, que não tem a ver somente com suplementação ou estratégias alimentares, são o sono. Você precisa cuidar do seu sono, você precisa fazer o banho de contraste, então fazer sauna, fazer banho gelado, são estratégias que vão melhorar a sua disposição, vão melhorar a maneira como o seu corpo reage a estresse e também vai melhorar o seu desempenho para a produção energética. Terceiro, você vai colocar um processo de meditação, porque quando você faz a meditação, você está também tomando o controle do seu cérebro e dando descanso para ele. Então você pode fazer o quê? A cada 60 minutos de trabalho, para um pouco, se desliga, fecha os olhos, dá uma relaxada, porque o seu cérebro precisa de descanso. Então, o seu cérebro precisa, a cada 60 minutos, de um período de descanso. Você vai trabalhar com muito foco e clareza, deu 60 minutos, eu paro, eu levanto, eu olho para uma janela. Esse olhar para a janela vai descansar os seus olhos e vai descansar também a sua mente. E claro, para quem quer viver em alta performance, evitar bebidas alcoólicas em excesso, restringir o máximo que você consegue. Sendo assim, você fazendo todas essas estratégias que eu passei aqui para você, não tem como você não ter um cérebro de alta performance. E amanhã a gente vai falar sobre o jejum intermitente, especialmente para as mulheres. Se você quer saber como você deveria fazer um jejum para potencializar os seus hormônios, amanhã é o dia. Tchau, tchau, gente!